Olá, turma! Bem-vindos de volta a mais uma aula do nosso curso para os profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o estudo de caso. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar essa metodologia. É uma metodologia interventiva, tanto nos acompanhamentos como nos atendimentos familiares, devido às suas particularidades, às suas singularidades e à sua completude no que a gente pode caracterizar como ter uma visão da totalidade da situação problema, né? No caso em específico do CREAS, da violação de direitos. Ou seja, analisar todas as possíveis causas, consequências, situações de risco, entender todo o contexto, toda a dinâmica familiar. Então, por isso que eu já trouxe aqui para vocês, num primeiro momento, que o caso da vida à teoria e a teoria à vida, né? Eu costumo sempre enfatizar que teoria e prática, elas caminham sempre juntas, né? Para que eu desenvolva uma boa prática profissional, eu preciso ter um bom conhecimento teórico, né? Se eu desenvolvo um trabalho voltado para a violação de direitos, né? Para a prática de violência, para o enfrentamento, na verdade, da prática de violência, eu preciso saber contextualizar o que é violência, quais os principais tipos de violência, conhecer os fluxos de atendimento, quais as formas de intervenção em uma situação de violência, né? Qual o sistema de garantia de direitos que eu posso contar e quais os fatores de risco e possíveis indicativos de violência em uma estrutura familiar. Então, diante disso, a gente percebe que a metodologia de estudo de casos é uma forma, é uma maneira de trazer uma abordagem holística e interativa, tanto para o atendimento quanto para o acompanhamento familiar. Por quê? Porque a sua abordagem ela é orientada para perguntas e não é baseada em soluções. Ou seja, a gente rompe com todos os nossos preconceitos, né, em relação à intervenção familiar. É a mesma violência doméstica sofrida pela família X, porém o contexto da família Y ele é diferente, é um outro contexto. Então, a investigação ela vai ser conduzida de uma forma diferenciada, de uma forma particularizada. Um caso apresenta a pergunta em um contexto específico, que frequentemente envolve conflito ou a necessidade de reconciliar ou equilibrar variáveis, muitas variáveis. Então, a gente identifica que houve a violação de direitos, houve o conflito, existe ali o conflito naquele contexto específico e há a necessidade de buscar uma alternativa de solução para aquele conflito ou de amenizar, né, que é o que a gente chama de equilibrar, né, de buscar um equilíbrio entre as variáveis. E essa complexidade, turma, ela exige um nível significativamente maior de entendimento por parte dos profissionais, uma vez que eles precisam identificar os principais desafios e pautados ali aonde, nas questões teóricas do caso, antes de buscar a sua resolutividade, as abordagens apropriadas, antes de buscar, de formular ali soluções para aquele caso em específico. Tá? E quando a gente traz essa proposta
de trabalhar as violações de direitos e violência intrafamiliar na modalidade estudos de caso torna-se um desafio, né, que torna-se imperioso devido à constância dessa demanda em toda a rede de proteção social e sistema de garantia de direitos, né? Então, entender como se estabelece o acesso aos bens e serviços públicos ou se há garantia desses direitos sociais estabelecidos pela Constituição Federal, bem como analisar se há correlação entre violação de direitos e violência intrafamiliar como determinantes para a permanência da família, né, acompanhada naquela situação de direitos, é o objetivo desse estudo. Então, quando a gente faz um estudo de caso, a gente não centra só na violação de direitos, né? Se a gente está buscando ali uma alternativa, a gente precisa saber se tem uma rede de proteção, se tem um sistema de garantia de direitos, se tem políticas públicas. Por exemplo, eu faço atendimento de uma mulher em situação de violência doméstica, e se faz todo um estudo de caso e percebe-se que o companheiro, né, o agressor, ele apresenta risco iminente para essa mulher, né, risco de vida, e que ela precisa se afastar dele. Então, a gente precisa saber se a gente consegue fazer a solicitação, dar a orientação para que ela faça a solicitação de uma medida protetiva, né? E se essa medida protetiva pode ser possível, né, naquela situação de violência. Então, quando eu faço um estudo de caso voltado para um objetivo, para uma demanda em específico, eu preciso ter todo esse olhar para o macro. Eu preciso ir desde o meu território, desde as potencialidades que eu tenho ali naquele território, ali naquele município, em se tratando daquele caso X, né, daquele caso específico ali da situação de violência. E em um estudo de caso, turma, deve-se buscar na trajetória os elementos para a compreensão da dinâmica da família selecionada, né? A família ali estudada, né? Entender como se dão as relações abusivas, o processo de vitimização e reprodução da violência intrafamiliar, por aqueles que deveriam, a priori, defender e proteger os demais membros, né? Os conhecimentos advindos de um estudo de caso, turma, eles vão embasar o quê? As intervenções do sistema de garantia de direitos, bem como aprofundar o conhecimento do caso entendido. Eu volto a falar aqui para vocês. Nem tudo se resolve no CREAS, né? Muitas das vezes você vai precisar fazer encaminhamentos. Então, quando você faz um estudo de caso bem aprofundado, com toda essa análise holística da totalidade, essa análise dos fenômenos, você consegue identificar aquilo até onde vai a sua competência e aquilo que você vai ter que buscar através das parcerias, através da rede. Ao analisarmos a trajetória percorrida pela família ou pelo indivíduo, a gente começa a verificar que não é possível dissociá-lo de sua classe de origem, pois corremos o risco de captar apenas os fragmentos sem a compreensão da totalidade. Às vezes, turma, a gente pega casos que não sei se vocês conhecem o genograma, mas eu também particularmente gosto muito de trabalhar com genograma, mas às vezes você consegue identificar ali no genograma que aquela violência sofrida pelaquela família, ela vem de segundas, terceiras gerações, né? Às vezes o envolvimento com situações de álcool, de drogas, ou até mesmo de violência doméstica, ela já vem de um ciclo repetitivo, né, de um ciclo cultural, né? A minha mãe passou por isso, a minha avó passou por isso, a minha bisavó passou por isso.
né? Então, quando a gente trabalha o estudo de caso e que a gente, quando faz essa análise de fatores, de fenômenos, que a gente pesquisa também essa estrutura familiar, a gente consegue ter esse entendimento maior, né, dessa cultura, desse ciclo de violência, para que a gente consiga buscar o rompimento, né, desse ciclo de violência. E, já dizia Bourdieu, tentar compreender uma vida como uma série única e por si só suficiente de acontecimentos sucessivos, sem outra ligação que a vinculação a um sujeito cuja única constância é a do nome próprio, é quase tão absurdo quanto tentar explicar um trajeto no metrô sem levar em conta a estrutura da rede. Isso é, a matriz das relações objetivas entre as diferentes estações. Então, quando a gente faz um estudo de caso, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores culturais, os fatores socioeconômicos, né, que é o que Bourdieu chama de capital econômico, capital cultural, capital social e estratégias, né? Porque toda família, todo agente, ele pertence a uma família, né? E toda família ela tem a sua cultura, ela tem a sua história, né? Que é o que Bourdieu ele chama de hábitos. O que é hábitos? É o conjunto de regras e normas instituídos por determinado grupo familiar e social e é transmitido a todos os membros pertencentes àquele grupo ou fração de classe, né? E para você ser aceito como membro daquele grupo familiar, né, é imprescindível que você acate, que você siga as normas, as regras estabelecidas ali pelo chefe do clã, que é o chefe da família, né? E Bourdieu ele ainda complementa dizendo que hábitos é um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepção, de apreciações e de ações que se torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, né? Tudo isso por conta de quê? De transferências analógicas de esquemas. E são essas transferências, né, que mantêm a reprodução comportamental entre os membros de determinadas famílias por várias gerações, né? Então, por isso é importante, né? É muito importante analisar todo esse contexto histórico, árvore genealógica de uma determinada família, para que a gente consiga ter o entendimento como um todo. Tá? E quando é que o estudo de caso, quando é que a gente pode falar que é indicado a realização do estudo de caso? Bem, eu coloquei aqui para vocês 3 momentos, né? Quando se colocam questões do tipo como e porquê, né? Quando o profissional ele tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Digamos que eu queira entender como se deu, né, aquela determinada situação de violência, né, de violação de direitos e por que ela aconteceu. É uma família livre de qualquer suspeita, né? É uma família que eu não tenho um atendimento dela, ela nunca passou pelo CREAS, né? Ela nunca demandou de serviços do CRAS e, de repente, ela se viu ali diante de uma situação de violência, né? De violação de direitos, de uma forma que ninguém imaginou, né? Eu nunca imaginei que família tal, que ciclano, que fulano fosse passar por uma situação dessas de violência, né? E quando você quer compreender um fenômeno social complexo, né, preservando ali as características holísticas e significativas daquela situação atual daquela família, né, daquela contemporaneidade, né, que é o que a gente tratou aqui de evento da vida real. E quais são as características do estudo do caso? O fenômeno, ele é observado em seu ambiente natural,
né? Aqui parte do princípio da territorialização. Os dados são coletados por diversos meios, né? Através de prontuário, entrevista, visita domiciliar, acompanhamentos no posto de saúde, através de coleta de dados lá na educação, enfim, né? Vários meios. Um ou mais entes, né, pessoas, grupos, organizações, são examinados. Né? A gente sabe que, diferente do PAEF, que a gente faz o atendimento referenciado ao chefe de família, no PAEF, no acompanhamento familiar especializado, o foco do atendimento é o indivíduo em situação de violação de direitos, né? E essa violação de direitos pode ser que envolva 1, 2 ou 3 membros da família, né? E essa violação de direitos, ela pode se dar de várias formas, podem ser vários tipos de violações de direitos ali em um único indivíduo, né? Ou vários indivíduos envolvidos em uma única situação de violação de direitos. A complexidade do caso, ela é estudada intensamente, né, minuciosamente, particularmente. Né? Quando eu falo particularmente, eu falo no sentido mesmo de ser avaliado cada situação, né, no seu contexto particular, tá? Não esquecendo, claro, que o nosso olhar ele tem que ser voltado para a totalidade. Né? Não são utilizados controles experimentais, não é porque deu certo com uma família ali, que vai dar certo com essa família aqui, eu vou poder utilizar essa técnica, já vou chegar com a receita pronta, né, com a solução pensada. Não, a gente vai construir essa solução com base no nosso acompanhamento, né, com base no nosso estudo, conforme que a gente for discutindo, que a gente for encontrando ali naquela família. O profissional, ele precisa especificar previamente o conjunto de variáveis. Então, eu preciso fazer um raio-x daquela família, né, para que eu identifique quais são as violências que ele sofreu, quem são os agressores, em que contexto que essa família está inserida, quais são os riscos eminentes, quais são as potencialidades, quais seriam os caminhos, né, que eu vou traçar, o que a rede pode me oferecer, né, pode me ajudar ali como parceiro. Envolve questões de como e porquê, e requer um problema que convoca a compreensão holística de um evento ou de uma situação em questão, usando a lógica indutiva, ou seja, indo ali do menor, do particular, para o geral. Né? Foi a violência doméstica, o problema é X. Né? Mas a gente vai fazer a investigação de todo o contexto que levou a essa violência doméstica. E quais seriam os objetivos do estudo de caso? Visa compreender o evento em estudo e, ao mesmo tempo, desenvolver teorias mais genéricas a respeito do fenômeno observado. Vai além de descrever os fatos ou situações, senão que busca proporcionar conhecimento acerca do fenômeno estudado e comprovar ou contrastar relações evidenciadas no caso. E o objetivo do estudo de caso também é explorar, descrever, explicar, avaliar ou transformar. E aqui eu trago outra citação de Bourdieu, quando ele fala que entendemos que cada vida ou agente torna-se fruto de cruzamento genético e do patrimônio adquirido da família de origem. Lembram lá do hábitos? Não é possível compreendê-lo na totalidade sem conhecer a história de seus ascendentes. Lembra lá da árvore genealógica, do genograma? Descendentes e família extensa. E só trazendo um parênteses aqui rapidinho, quando a gente faz essa investigação dos descendentes, da família extensa, porque quando se trata de criança, a gente sempre deve o quê? Buscar a convivência familiar e comunitária, né? Preservar o vínculo daquela criança, né, com a sua família natural, ou
quando já se esgotou todas as possibilidades de permanência na família natural, né, que se busque a família extensa, né, e em uma situação extraordinária de caráter excepcional se busca uma unidade acolhedora, né, uma instituição acolhedora ou uma família acolhedora. Então, às vezes, você tem ali uma criança em uma situação de violência doméstica, que você precisa tirar aquela criança daquela família, porque aquela família ela já significa um risco para ela, e aí você vai ter que buscar o quê? Primeiro, a família extensa, né? Ali um outro parente, que essa criança tenha um vínculo de afetividade, para que aquela criança fique sobre a responsabilidade daquele parente, né? Daquela família extensa. Ou se não encontrar, se busca uma família acolhedora, né? Cada sujeito tem suas especificidades, porém, traz consigo as transferências genéticas e sociais das gerações anteriores que contribuem ou determinam qual o seu papel e o seu espaço social ao qual pertence. E isso não é estático. É possível haver uma transição de um espaço social ao outro. A posição de um indivíduo ou de um grupo na estrutura social não pode jamais ser definida apenas de um ponto de vista estritamente estático. Isso é, como uma posição relativa, superior, média ou inferior, numa dada estrutura e num dado momento. O ponto da trajetória que um corte sincrônico apreende contém sempre que o sentido do trajeto social. Né? Então, a gente precisa ter conhecimento de todo esse trajeto, de todo esse caminho, de todo esse percurso dessa família, dessa estrutura familiar, até ela chegar nessa situação de violação de direitos na qual ela se encontra hoje. Tá? E nós temos dois propósitos do estudo de caso. Um é o propósito exploratório, que contribui para esclarecer uma situação na qual as informações elas são escassas, né? Que o nível de investigação ele é menos rigoroso do que um estudo de caso descritivo. E o objetivo é prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou o problema ali da pesquisa, né? O caso em questão. Às vezes é uma fase que antecede algo maior. Digamos que seja ali durante um atendimento, no qual você vai iniciar um acompanhamento familiar. Você quer coletar ali o maior número de informações, de dados possíveis, para estruturar ali o teu plano de acompanhamento familiar. Aí você vai passar da lógica do atendimento para a lógica do acompanhamento, tá? E o estudo de caso descritivo, o propósito do estudo de caso descritivo, ele descreve um ou alguns exemplos, quando ele ajuda a compreender os acontecimentos, Ele centra-se nas questões como e porquê. Possui objetivos bem definidos, com procedimentos formais, estruturados e dirigidos para a solução de problemas ou avaliação de alternativas de custos e ação. A descrição visa a compreensão completa do fenômeno. Então, eu trouxe aqui para vocês visualizarem esses dois quadrinhos aqui, que trazem algumas informações, algumas orientações de coleta de informações para a gente buscar essa completude, para que a gente faça toda essa análise holística, toda essa análise da totalidade dos fenômenos, nome, idade, parentesco, escolaridade, se é empregada ou não, se tem algum envolvimento com crime, quais foram as fontes de dados que você coletou, se há a existência de algum dos membros da família com algum tipo de deficiência, ou transtorno mental ou doença mental,
a renda, né, da família, tá? Se alguém atualmente ou já fez parte de algum serviço de acolhimento ou já esteve no sistema de reclusão, né? Se tem algum caso de abuso ou violência física, né, histórico de doenças sexualmente transmissíveis, né? No caso de uma violência sexual é importante, né, a gente ter conhecimento dessa situação até para iniciar, né, todos os cuidados, as profilaxias, né. A tua rede que você pode contar para resolver cada uma dessas especificidades. Por exemplo, foi detectado que há um envolvimento com tráfico de drogas, né, você já sabe que você vai ter que acionar a segurança pública, né, a saúde, possível presença de DST, já vai buscar também a saúde, tá? Se há o envolvimento com substâncias psicoativas, trabalho infantil, entre outros. Então, a gente identifica a situação de risco e aí a gente já vê aqui a questão da rede, né? E aí você já consegue entender o que seria um estudo de caso mais descritivo. Tá? E como é que eu vou projetar o meu estudo de caso? Tá? Então, projetar um estudo de caso é tratar de problemas principais. Né? E eu trouxe aqui para vocês 4 problemas que a gente poderia identificar como principais. Quais questões que eu vou estudar? Então, aqui, o que foi sim, né? O que tem precisa ser estudado, precisa ser acompanhado, mesmo que não seja direcionado para aquele indivíduo X, que é a tua demanda inicial, né? É o protagonista do teu atendimento, mas se existe na família, né? Se aquela situação ela está na família, ela pode ser um fator de risco para que haja novamente aquela violação de direitos ou para que dali surjam outras violações de direitos, outras violências. Quais dados são relevantes, quais dados coletar e como analisar os resultados, né? Aí a importância do trabalho interdisciplinar, né? Quando você identifica algo que é de outra política pública, que é da competência de outro profissional, que você sente para discutir o caso, né? Para fazer toda essa análise do caso, né? Porque é um indivíduo que tem ali várias situações, vários agravantes, né? Ali em volta de um único contexto, né? De um único X ali que está em questão, tá? E que a gente tem que trabalhar o quê? De forma totalitária, ali, com a visão holística. Quando a violência se instala nas relações familiares, ela pode comprometer a saúde de várias gerações, que vivenciam a questão, além das futuras gerações, que conviverão com os ascendentes, que trarão consigo os traumas sofridos no período em que a violência era constante no ambiente familiar ou doméstico. Se eu cresci vendo a minha mãe ser espancada pelo meu pai, porque aquilo era uma forma dele demonstrar a sua autoridade, eu vou acreditar que a gente demonstra a nossa autoridade, né, através da violência, né, através da agressão. E aí eu vou perpassando isso. É aquilo que a gente conversou, né, a questão do ciclo da violência, né? A questão daquilo que você adquire ali no seu hábitos. Romper com a reprodução da violência torna-se, assim, o grande desafio para a sociedade, para os profissionais que estão diretamente envolvidos com essa situação, pois a inércia comprometerá a saúde das futuras gerações. E quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só da doença, a gente está falando da saúde no contexto geral, né? Bem-estar físico, mental, social, moral, a questão da renda, tudo, tá? De uma forma ali num conjunto único, num conjunto só. Então, para que a gente consiga ter um bom estudo de caso, eu trouxe aqui para vocês algumas características, né, que o profissional ele deve ter. Ele deve procurar se capacitar, né, se especializar, aperfeiçoar, né?
A capacidade de quê? Ser um bom indagador, capaz de fazer boas perguntas, fazer perguntas direcionadas, objetivas, perguntas que não sejam invasivas, perguntas que, diante ali da situação que aquela pessoa esteja, no caso da violação de direitos, né, que ela esteja fragilizada, que ela esteja nervosa, esteja ali em prantos, em lágrimas, mas ele consiga fazer perguntas que não vai ser direcionada só a um sim ou um não, mas que te traga sempre algo mais, né, ali naquela resposta, para que você esteja analisando. E além disso, que você consiga o quê? Interpretar essas respostas, né? Ser um bom ouvinte e não ser enganado pelas suas próprias ideologias ou preconceitos, né? Quando o profissional ele é cheio de preconceitos, isso interfere muito, muito mesmo na sua prática profissional cotidiana, né? A gente precisa fazer o nosso atendimento com base no nosso código de ética e especificamente do serviço social, falando aqui, livre de qualquer preconceito. Né? O profissional, ele precisa ser capaz de ser adaptável e flexível, de forma que as situações recentemente encontradas possam ser vistas como oportunidades e não ameaças. Né? Às vezes chega uma situação, oh meu Deus, lá vem isso aqui, como é que eu vou resolver isso aqui? Ai meu Deus, aqui não tem isso, não tem aquilo, eu vou só fazer isso aqui, que é de imediato, de emergência, eu vou logo mandar um documento para o Ministério Público para que o Ministério Público resolva isso aqui, para dizer que eu já fiz alguma coisa, e aí eu não inicio um acompanhamento familiar, eu não faço um estudo de caso, eu não busco tentar solucionar ou minimizar aquela situação, né, que é o equilíbrio, aquilo ali só se torna uma bola de neve e aí depois volta para você numa proporção maior, né, numa problemática maior, né, em um outro contexto. Então a gente precisa lidar com essas situações como um aprendizado, né, como um enriquecimento profissional, e não como uma ameaça, até porque é o meu compromisso, né, enquanto profissional, garantir direitos para a família, né, garantir a proteção das famílias. Ter uma noção clara das questões, né? Saber de fato o que você quer aprofundar, em que você vai ter que intervir, qual o papel de cada um naquele procedimento, naquele processo, que envolve aquela situação daquela família, e deve ser imparcial em relação a noções preconcebidas, incluindo aquelas que se originam de uma teoria. Uma pessoa, né, o profissional tem que ser uma pessoa sensível e atenta a provas contraditórias. Às vezes você quer se basear porque já deu certo com uma família e você acha que vai dar certo com aquela, porque você começa a pensar o quê? Na família que você idealizou, né? A projetar uma família, e não na família que você identificou, que é a família vivenciada, que é o que a gente chama de família idealizada e família vivenciada. Então, a gente precisa trabalhar com base nessas questões, que cada família merece um atendimento particularizado, porque são situações que, embora seja a mesma violência, mas o contexto é único, né? O contexto é outro, é diferente, porque cada família ela tem a sua particularidade, ok? E eu vou deixar aqui para vocês um estudo de caso fictício, para vocês estarem lendo, estarem fazendo as anotações de vocês. E na tutoria, a gente vai estar discutindo, né, de que forma que vocês deram soluções, o que vocês apontaram nesse caso, tá? É uma forma de eu arrastar vocês para a tutoria, para a gente estar trabalhando um estudo de caso em uma oficina prática, para que vocês consigam colocar toda essa teoria que a gente apresentou aqui, praticando ali dentro de um estudo de caso fictício, tá bom? Então, beijos e até a próxima aula.